Ouça agora Porção Diária, um devocional para a vida. A paz do Senhor Jesus, que a graça, a bondade e a misericórdia de Deus lhe alcance nesta manhã de domingo, dia 5 de outubro de 2025. Porção diária de hoje tem como título Não Crie Problemas. Texto base se encontra no livro de Lucas 15, versículo 11 em diante, que diz assim: E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos meus bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Queridos ouvintes, aqui nós vamos ver a parábola do filho pródigo. E a Bíblia nos relata que um pai tinha 2 filhos e o filho mais moço pediu ao pai a sua herança. O filho mais moço tinha uma casa, tinha servos, tinha pão, tinha o que comer, tinha o que beber, tinha o que vestir e tinha um teto sobre a sua cabeça. Ele não passava por dificuldades para querer ir embora. Ele não passava por problemas. Ele não tinha um relacionamento ruim com o seu pai ou um relacionamento ruim com a sua família. Pelo contrário, ele simplesmente tinha curiosidade de conhecer o mundo lá fora. E com esta curiosidade, ele deseja no seu coração então ir embora. Mas, como alguém jovem que não conhece o mundo e nem as dificuldades que o mundo traz consigo, ele se depara com a triste realidade que em meio aos problemas e às dificuldades, se você não tiver uma estrutura familiar, dificilmente você vai suportar as dificuldades da vida. Se você não tiver, acima de tudo, na casa do Pai, quando eu digo Pai, o nosso Deus Pai, se você não tiver embasado e estruturado na palavra, dificilmente você irá suportar as dificuldades da vida. Este jovem não tinha problemas, não tinha dificuldades, pois ele estava amparado na casa do Pai. Mas isso não foi o suficiente para ele. Ele teve que criar problemas para si. Ele teve que ter experiências dolorosas para reconhecer que a casa do Pai era o melhor lugar. Eu não sei se você sabe, mas há uma pesquisa que diz que o ser humano, por dia, ele chega a tomar mais de 30 mil decisões. E eu pergunto para você, não sei se você sabe, mas 95% dos problemas que nós temos, nós mesmos criamos por conta das nossas decisões. A minha pergunta para você nesta manhã é: você tem criado a maioria dos problemas que você mesmo tem passado? Porque nós sabemos que não é desejo de Deus que o homem sofra, mas por conta das suas escolhas, o próprio homem e a mulher se colocam em problemas. Pare para refletir e pensar. Nas decisões que tomamos, nos colocamos em problemas, nos colocamos em dificuldades. Eu trabalho com venda de imóveis e quantas das vezes eu escuto de pessoas, elas têm suas casas, estão bem, mas querem algo novo, querem sair daquela mesmice. E em vez de tomar uma decisão diferente, ou até mesmo se aconselhar, já vi pessoas vendendo suas casas, que valiam $500 mil, foram vendendo, trocando, vendendo, e depois de perderem tudo, voltarem a pagar aluguel. Elas mesmas se colocaram em problemas. Tinham suas casas, tinham seu amparo, e por conta da curiosidade, se colocaram em situações difíceis. Quantas pessoas se colocam em problemas na área espiritual?
por não tomar a decisão certa, a decisão de orar, a decisão de ler a palavra, a decisão de começar o dia debaixo de oração, debaixo da graça e das potentes mãos de Deus. Chegam nos seus trabalhos ou até mesmo enfrentam situações na família, na carnalidade, em vez de estarem cheios do Espírito Santo para enfrentar os seus problemas. Quantas pessoas entram em dívidas desnecessárias? Em nome de Jesus, não se coloque mais em problemas, mas sempre busque a direção do Espírito Santo. E como diz no livro de aos Efésios, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, todas as vossas aflições, angústias e desejos carnais, porque ele tem cuidado de vós. Lança tudo sobre ele, lança aos pés de Jesus. Não tome decisões precipitadamente, não tome decisões baseadas na ansiedade, na curiosidade, no desejo carnal, não, mas tome decisões na direção do Espírito Santo de Deus, porque tudo que você decidir na direção de Deus vai prosperar. Vamos orar. Amado e querido Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, não me deixe criar problemas. Nós sabemos que no mundo a gente já vai ter aflições e dificuldades, e eu não quero aumentar essa carga, Pai, criando problemas. Me ajuda, Espírito Santo. Eu não quero sofrer como o filho pródigo sofreu. Eu não quero passar por dificuldades como ele passou para aprender. Não. Eu quero, meu Pai, aprender pelo amor e profetizo com a minha voz que a casa do Pai é o melhor lugar para se estar. E para aprender isso, não precisa sofrer. Por isso, ó Deus, nos ajude a estarmos sempre debaixo das suas potentes mãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Você ouviu Porção Diária, idealizado pela Obra de Deus em Curitiba.